Mãe, lê a página, por favor. (28 de novembro). Descanse na garantia profunda do meu amor. Deixe que seu corpo, sua mente e seu espírito relaxem na minha presença. Entregue aos meus cuidados tudo o que estiver incomodando, de modo que você possa voltar sua atenção a mim. Maravilhe-se diante da imensidão do meu amor por você. Maior, mais extenso, mais alto e profundo do que tudo o que você conhece. Deleite-se ao saber que este amor maravilhoso é seu para sempre. A melhor resposta que você pode dar a esta dádiva é levar uma vida baseada na gratidão. Sempre que você agradece, reconhece que sou seu Senhor e provedor. Esta é uma postura adequada a um filho de Deus. Receber com ação de graças. Traga-me o sacrifício da sua gratidão e observe quanto o abençoo. Lívia já começou assim, tá vendo? Chorando já. Olha isso, ó. Tá certo isso não, gente? Pela madrugada. Vamos orar? Vamos elevar nossos pensamentos aos céus, ao nosso Deus, nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus e a toda a espiritualidade que não desistem de nós. E assim, Mestre Jesus, agradecemos por mais esse encontro, que nós possamos, Senhor, confiar nos Teus propósitos, que a gente possa cada vez mais estar confiantes em Ti e em nós mesmos, que nós possamos fazer a nossa parte sempre, Senhor, baseado nas Suas leis, e que a gente possa a cada dia exalar os Seus ensinamentos através das nossas ações, Mestre. Muito obrigada por todo o amparo, todo o apoio, que a gente possa nas dificuldades, que a gente possa estar lembrando de Ti, que todos os desafios que a gente ainda vai enfrentar na nossa vida, que a gente nunca esqueça que Tu sempre estás conosco. Obrigada, Senhor. Fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Quem gostaria de abrir o evangelho hoje? Todo mundo vai levantar a mão agora. Ê, Lívia! Vamos lá, para não perder o costume. É o capítulo 10, o item 11. Não julgueis a fim de que não sejam julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Capítulo 10, item 11. Vamos lá. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgados outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Então, os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena, na lei, para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Eles diziam isso tentando-o a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, retiraram-se um após o outro, os velhos saindo primeiro, e assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então,
Jesus levantou-se e disse-lhe: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. João, capítulo 8, de 3 a 11. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima nos faz a indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar em outrem o que nos desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Este último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e se torna mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem, e sem isso, o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso de seu semelhante? Não seria preciso, pois, tomar no sentido absoluto este princípio: não julgueis se não quiserdes ser julgados, porque a palavra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de censurar o mal, uma vez que ele mesmo disso nos deu o exemplo, e o fez em termos enérgicos. Mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena em outrem é abdicar essa autoridade. É arrogar-se o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa todo respeito e toda submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que dá do bem. É o que ressalta igualmente as palavras de Jesus. Bom, julgar, né? É uma coisa que a gente não tem que fazer, é coisas que a gente mais faz, né? A gente não tem autoridade nenhuma de julgar alguém. E a gente já faz assim no automático, né? Eu não sei vocês, mas eu me incluo nesse grupo. Às vezes né? Nossa mente viaja muito rápida. Então a gente já vai naquele pensamento, né? Já vem a informação e a gente já vai, mas fulano não sei o que, não sei o que. Você não precisa nem colocar isso em palavras. Você já pensou no julgamento, você já julgou. Você já, igual minha mãe fala, você já julgou, já condenou, já enterrou, já fez tudo. Entendeu? Então, é algo que a gente não deveria fazer, porque não temos autoridade moral nenhuma, né? Pelo menos acho que a maioria de nós, né, a grande maioria, não tem autoridade nenhuma, e é o que a gente mais faz, ainda mais nos dias de hoje, né? É tão fácil julgar. Às vezes eu vejo, né, muito assim, principalmente na nossa atualidade, né, que a gente sabe da vida das pessoas de forma tão rápida, né? Às vezes a gente vê uma pessoa famosa que, não sei, terminou um casamento, terminou um namoro, aí vem uma chuva de comentários na foto da pessoa. Você é isso, você largou o fulano, mas você já estava traindo com o ciclano. Exatamente. Você já estava traindo o ciclano, o fulano foi o pivô da separação, mas é isso, mas é aquilo. As pessoas elaboram umas teorias da conspiração, sabe? Umas coisas muito loucas e se esquecem que ali tem um ser humano, ali tem uma vida, entendeu? E, poxa, a pessoa está terminando um casamento, está terminando um namoro, então, com certeza, ela está sofrendo, entendeu? E a pessoa simplesmente não está nem aí. Chega lá e joga tudo aquilo de raiva que ela tem dentro dela, de outras situações da vida dela,
Mas aí pega-se o mais vulnerável, o mais fraco daquele momento e simplesmente vomita tudo aquilo em cima da pessoa, né? E o único ser humano, né, que teve aqui encarnado nessa Terra, que podia dizer alguma coisa, não disse nada, entendeu? Ele simplesmente virou e falou: olha, eu não vou te julgar, só não peca mais. E pode ir seguir sua vida. Ponto. Então, olha o quão mesquinhos nós somos, né? Se o único cara que teve aqui simplesmente continuou vivendo a vida dele, né? Ele deu a lição dele, continuou vivendo a vida dele, e a gente se preocupa tanto, né, com a vida dos outros. Eu tô falando isso, mas é para mim também, tá? Não tô querendo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque diariamente nós somos bombardeados com muitas informações, ainda mais hoje em dia com Instagram, Facebook, tudo a gente sabe da vida das pessoas, a gente sabe o que está acontecendo, né? O que não está acontecendo. Então, se torna mais fácil a gente cair nessa tentação, né? Fulano usou uma roupa nada a ver. O ciclano cortou o cabelo. Nossa, ficou muito estranho. A todo momento a gente é bombardeado dessas informações que nos incentivam cada vez mais a estar, né, falando desse outro, né? E às vezes a gente fala de forma tão natural, é uma forma tão, sabe, é o dia a dia, que a gente nem sente que a gente está julgando o outro. A gente nem, sabe, eu com certeza julguei alguém hoje, mas se você perguntar para mim, eu não lembro, entendeu? Simplesmente isso, né? Eu não vou lembrar, mas eu com certeza julguei alguém hoje, eu tenho certeza disso. Só não vou lembrar especificamente do que foi. Então, o desafio aí está em tornar uma coisa tão natural, não mais natural. Porque isso não é certo, simplesmente não é certo. Mas a gente trouxe isso para as nossas vidas numa normalidade tão grande que a gente já faz isso como respirar, entendeu? Então, a gente trouxe isso para o nosso dia a dia com uma forma tão banal, tão fácil, né? E eu acredito aqui, eu tenho certeza que agora vamos nos colocar do outro lado, né, da moeda. Eu tenho certeza que alguém aqui já ouviu um julgamento a seu respeito, não falou nada e depois ficou muito magoado. Isso já aconteceu comigo. Eu chegar em casa, ficar quietinha no meu canto e chorar. E tinha necessidade da pessoa fazer aquilo? Não. Então, se a pessoa me magoou, eu cheguei em casa e chorei, quantas pessoas eu não magoei e chegaram em casa e também choraram? Entendeu? Pesado, né? Agora eu tô pensando nisso aqui agora. É triste. Então, a gente tem que ter consciência disso. É aquilo. Cara, eu tô fazendo isso pro fulano. E se fosse comigo? A gente tem que levar isso à risca. E se fosse comigo? O que eu ia estar sentindo? Eu ia estar bem? Eu ia receber isso de uma forma natural, continuar tranquila, feliz, seguir minha vida? Não, eu ia ficar muito magoada. Poxa, pra caramba. Então, o fulano pode ser que também fique assim. Então, por que eu vou fazer isso? Entendeu? A gente tem que botar esse pé no freio, né? E não é uma coisa que a gente vai simplesmente acordar um belo dia, não julgando ninguém, lindo, maravilhoso, espírito superior. Isso não vai acontecer. Isso vai de pouquinho em pouquinho, né? É a mesma coisa que reclamar, né? A gente às vezes reclama que... Eu hoje já reclamei do calor umas 20 vezes, entendeu? Falei, nossa, tá calor. Nossa, tá calor. Nossa, queria estar na praia. Já reclamei umas 20 vezes. Mas já sai natural. E não é, e justamente isso. A gente tem que ter consciência disso. Não é para ser algo natural. Entendeu? Então, Jesus, ele foi ali, naquele momento, meio que desafiado, né? Pelos escribas e fariseus, né? Vamos ver o que ele vai fazer, né? Pensaram que ele ia pegar a pedrinha e ia ser o primeiro a atacar, né? Vamos ver o que ele vai fazer, que ele fala que ele é, né, superior, zen, entendeu? Vamos ver se ele não vai se estressar com essa situação e querer tacar a primeira pedra. E ele não fez isso.
Eu vi em algum lugar, agora eu não vou lembrar onde, alguma palestra, que o palestrante falou sobre essa passagem, e ele disse que naquele momento que Jesus, primeiro de tudo, né, coisa que a gente não faz, pensar antes de falar. Jesus ali naquele momento, quando as pessoas chegam perto dele, o que o Senhor vai fazer? Ele para e pensa. Ele não chega já falando, é isso, isso, isso. Não, ele para e ele começa a escrever, né, desenhar na areia. Falaram que naquele momento ele estava modificando a lei, né, moldando a lei de Moisés naquele momento. Então acho isso muito bonito. E então ele para, ele pensa, poxa, né, o que vai ser feito? E aí ele vem com essa lição de moralidade, né? Esse, né, tapa na cara. Ele chega e fala: olha, quem aqui for tão bom assim, né, tão superior, né, pode apedrejar ela. Mas agora, se não for, e foi o que aconteceu, se retirou um por um, né? Porque eles tiveram consciência de que eles não estavam também limpos, né? Em relação a isso, não estavam moralmente, né, evoluídos o bastante para dizer qualquer coisa em relação àquela mulher que estava vivendo aquela situação. Ela também errou, né? Com certeza. Falaram aqui, né, tá escrito que foi pego adultério, né? É um erro, sabemos disso. Mas não tinha-se a necessidade, né, de dar fim, né, à vida dessa pessoa, porque daria tempo, né, de vir um arrependimento, né, da parte dela, com certeza, né, e dela melhorar. E foi essa oportunidade que Jesus deu para ela, a partir do momento que ele vira e fala: então segue sua vida, né, e não peca mais, né? Ele deu essa oportunidade para ela: olha, você errou, você sabe que você errou, mas agora você pode melhorar. Então, isso também vai muito de encontro a gente também não ficar se martirizando com esses erros que eu estou falando aqui. De, nossa, que agora vai todo mundo sair daqui do evangelho. É mesmo, né? Eu julgo todo mundo. Gente, eu sou horrível, tá? Aí começa o martírio, né? Não tem necessidade da gente fazer isso. Mas a gente tentar não errar, né? Errou uma vez, não tem problema, dá aquela respirada, igual o nosso amigo Alexandre falava, tá tudo bem, dá uma respirada, continua. Caiu de novo, não tem problema. É igual andar de bicicleta. A gente vai caindo, vai levantando, rala um joelho, rala outro joelho, mas vai ter uma hora que vai, né? Então, a gente tem que ter consciência disso, de estarmos, né, preparados também, porque as coisas, né, vêm, ainda mais o que eu falei, né, com essa era, né, tecnológica, vem muito rápido. Então, do jeito que isso vem muito rápido, o pensamento vem mais rápido ainda. Então, estarmos preparados para não julgar, né, para pensar, não tem erro. Se colocar no lugar da pessoa, acho que é o melhor exercício para essa situação. Quando a gente se coloca no lugar, tipo, poxa, eu não ia gostar que isso tivesse acontecendo comigo. A gente dá aquele freio, a gente dá aquela parada e dá uma respirada e não, eu tenho razão, deixa para lá, não faria bem para mim, não vai fazer bem para o fulano. E na situação de tentar corrigir, né, essa pessoa, né, que ele fala aqui também no final, só para encerrar, fazer isso, né, no privado. A gente não precisa fazer isso para os outros ouvirem. Eu acho que realmente, quando é de boa intenção, a gente chega num cantinho com a pessoa: ô fulano, você fez uma parada, não gostei e tal, toma cuidado. Né? Os outros não precisam saber. A gente não precisa diminuir os outros na frente de outras pessoas. A gente não precisa fazer isso, né? Isso também seria um pouco de orgulho, de vaidade, né? Tá crescendo em cima de alguém. A gente não tem necessidade de ser feito isso. Então, se a gente tiver que em algum momento corrigir esse alguém por alguma situação, tentar fazer isso no máximo da privacidade possível, né? E tentar sempre, foi o que eu falei, só para finalizar, sempre nos colocarmos no lugar do outro, né? Isso é benevolência, isso é ser benevolente. Tentar sempre trilhar esse caminho. Então, eu vou parar de falar, que eu já falei muito.
Muito bem, uma aula. Quem mais quer falar do nosso tema de hoje? Levante seu dedinho. Ninguém? Nani! Quando a gente entra nessa vibe do julgamento, a gente quer mostrar de alguma forma que é superior ao outro, né? E aí começa o nosso erro, nos acharmos melhores que o outro, acharmos que o outro cometeu um erro e que nós não cometeríamos, mesmo se estivéssemos na situação deles. A gente não pensa em momento nenhum em nos colocarmos no lugar do outro, em saber o que o motivou a agir daquela forma. A gente, como a Lívia disse, já julga, já vem no automático, né? E fulano fez isso, aí já tem aquela resposta na ponta da língua, e a gente já vai desfiando o rosário de maledicência, né? A gente não pega... como ela disse, aquele instante em que recebemos a notícia, que paramos para refletir, para a gente ter uma resposta. A gente já vai na resposta direta por conta de todos os nossos preconceitos, por conta do orgulho, de tanta dificuldade que ainda temos, né? E quando Jesus nos pediu que amássemos ao nosso próximo, ele pediu que a gente amasse independente de qualquer dificuldade que o outro tenha, que a gente simplesmente amasse, né? Depois do amor ao próximo, tem um ponto, não tem uma vírgula para ter uma condição para o amor. Não tem condição para amar, né? E toda vez que a gente ama incondicionalmente, a gente se põe no lugar do outro, a gente analisa que se a pessoa cometeu algum deslize, algum motivo ela teve. E aí, quando a gente já pensa desse jeito, a gente já muda o olhar da situação, né? A gente não julga mais, a gente já começa querendo desculpar, a gente já começa pensando, de repente, em perdoar. Então, que a gente tenha a oportunidade de mudar o nosso ponto de vista acerca dos erros do outro, porque certamente temos muitos erros também, né? E assim, não é uma troca, mas é fazer o que temos que fazer. Se cada um de nós fizer o que temos que fazer, a vida fica bem mais fácil. A gente deixa de se preocupar um pouco com o outro e se preocupa com as nossas atitudes, com as nossas dificuldades, com os nossos erros, né? Então, que fique aí a dica para a gente olhar um pouco mais para a nossa vida. E quando houver alguma oportunidade de interferir, vamos dizer, na vida do outro, que seja como a Lívia falou, se a gente nota o erro de alguém, que a gente possa, se nos acharmos no direito, se tivermos até intimidade para isso, que a gente, no cantinho, né, com sensibilidade, procurando as palavras para não ser grosseiro e não magoar a pessoa, a gente dá aquela dica. E achei muito bacana essa informação que ela trouxe de quando Jesus parou e não respondeu, ele escreveu, ele estava modificando a lei, né? Então, saber que nós podemos também fazer isso, parar e aquele pensamento que viria, aquela fala que viria, aquela fala do julgamento, da rispidez, a gente engole e põe outra mais suave no lugar. Ou então a gente não fala nada, a gente só pensa, né? E pede a Deus para a gente não errar também. É isso. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa do nosso estudo? Quero só lembrar, sabe, um dia, não posso, quando cai essa parte aqui, eu sempre lembro da Silvia Leal, né? Do julgamento, que julgar é necessário, a gente julgar o que é certo e o que é errado. Como ela disse, que o problema é condenar, a gente já vai condenando logo.
Esse é o nosso problema, mas discernir, saber o que é bom, o que é ruim. Só que também tem aquilo, né? Eu estava ouvindo as duas falando, a gente quer julgar de acordo com a nossa meia dúzia de experiência, meia dúzia que a gente tem, já se acha apto a julgar qualquer coisa. De repente, a gente, como a Lívia e a Nani elas falaram, a gente parar e pensar realmente se vale a pena falar alguma coisa, se não for para acrescentar, por que diminuir a pessoa? Né? Para que fazer essas coisas? Né? Então é isso. É só isso que eu sempre lembro. Quando fala do julgamento, eu lembro de Silvia. Silvinha do meu coração. Lembro dela. A gente precisa julgar nesses casos, assim, de discernir o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado para a nossa vida, que a gente aprendeu isso. Mas o problema do julgar, da condenação, que a gente não condene ninguém, porque a gente não tem essa capacidade ainda. Né? Acho que nem sei se vai ter. Como é que vai ser isso, né? Se Jesus, que é Jesus, ele não fez, quem somos nós? Vocês estão me ouvindo ou eu estou travada? Estou ouvindo. Tá ouvindo? Eu vou falar algumas coisinhas aqui rapidinho. A gente tende a ser benevolente com os nossos erros, né? Ou com aqueles que a gente ama muito. Se a gente tem um filho que a gente ama muito, então a gente perdoa muito mais fácil os erros dele, ou os nossos próprios erros. E a gente tende a ser mais severo com os erros dos outros. Então, que a gente seja indulgente, que indulgência é essa doçura, né? É difícil, é desafiador, mas é possível. E uma vez eu falei aqui de uma historinha do lençol sujo, vou falar de novo, que de repente tem gente que não ouviu. A mulher estava todo dia vendo pela janela a vizinha botar a roupa pendurada no varal. E ela ficava falando, meu Deus, que lençol sujo. Meu Deus, que lençol sujo. Essa mulher não sabe lavar roupa, não. Todo dia. Aí teve um dia que ela falou assim, não, eu tenho que falar com ela. Vou abrir essa janela aqui. Quando ela botou a mão na janela, a janela estava emperrada. Ela botou a mão, a janela estava suja. Ela começou a limpar a janela dela, limpou. Quando ela olhou, o lençol da mulher estava limpo. Que estava suja era a janela dela. Ainda bem que ela não foi falar, né? Porque senão ela ia ficar como? Com a cara. A gente tem que olhar primeiro, né, pra gente, para depois olhar pro coleguinha. Caridade. Isso é uma caridade. A benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão para as ofensas. É desafiador, mas não nos impede de fazer. Toda vez que a gente lembrar, né? Porque às vezes, como a Lívia falou, a gente faz no decorrer do dia e aí, se perguntar para mim, com certeza eu fiz, mas não me dei conta. Então, vamos tentar se conhecer mais, né? Quando a gente se conhece, a gente consegue perceber. Cada vez, quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue perceber que a gente está julgando. E aí vem aquela vozinha lá, o nosso anjo da guarda gritando no nosso ouvido, e a gente, meu Deus, estou julgando. E a gente vai lembrando. E a palavra de ordem é, para nós espíritas, esforço. O esforço para vencermos a nós mesmos. Todo dia a gente tem que vencer a gente, as nossas imperfeições. Porque a gente está na Terra, então, meu filho, não sei vocês, acho que não tem espírito puro aqui, não. Vou chamar a Nani, tá, gente? Para alegar a gente, para alegar nossos corações. Vem, Nani! Vocês é que alegram o meu coração. É uma felicidade enorme estar aqui com vocês todos os dias. Cada dia é uma oportunidade de aprendizado, e esse aprendizado ele traz o aprendizado do amor, da evolução, do perdão, que a gente consiga, né, de acordo com cada passo que a gente dá, ser um pouquinho melhor do que o dia anterior. A transformação ela é possível sim, ela começa conosco, que a gente não cobre tanto do outro, né? Porque nós sabemos da dificuldade que é
e cada um está em um momento, né? Que a gente possa pedir que o momento do outro chegue na medida em que lhe for possível, que seja bom para ele no tempo certo. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar, já não há um coração que não carregue o germen do amor, já podemos divisar. No final da estrada de luta e dor, os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente, há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos para o céu, cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiros da felicidade, brilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E o nosso tempo, graças a Deus, chegou. Que o aproveitemos da melhor forma possível, lembrando que cada passo dado, nós nos aproximamos mais do nosso Criador e ficamos mais distantes daquele ser que fomos ontem, que possamos todos os dias nos renovar por esse amor maravilhoso. Agradecemos a Deus pelo dia de hoje. Agradecemos por todas as pessoas que estão aqui presentes. Pedimos a nosso Pai maravilhoso que ilumine e conforte o coração de todos aqueles que hoje, como a Joana, estão entristecidos com a partida de um ente querido, que eles possam ser fortalecidos e entendam que essa vida é apenas uma passagem, que a nossa vida, a nossa verdadeira morada é no plano espiritual. E apesar dessa dor que dói, que maltrata, que dilacera o nosso coração, não é um adeus, é um até breve. E um dia estaremos todos juntos novamente. Que Deus abençoe a todos aqueles encarnados e desencarnados. Essa espiritualidade maravilhosa possa fluidificar as nossas águas e colocar nela o remédio necessário para cada uma das nossas dores, para que nossas dificuldades diminuam dia a dia. Obrigada, Senhor, que sejamos sempre contigo. Graças a Deus. Coisa mais linda, Nani. Ô, Su, ontem eu esqueci de pedir para fluidificar a água. É mole? Ai, A Antônia falou para eu ficar tranquila, não foi, Antônia? Certamente. Elas foram fluidificadas, com certeza. Com certeza. Ai, meu Deus. Vamos tirar nossa foto? Quem vai abrir a Vamos. câmera? Está desligada a câmera? Ninguém? Então tá bom. Ah, alguém está abrindo. Michele! Michele! 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo. Gente, maravilhoso. Obrigada. Beijo para vocês. Fiquem com Deus.